Então nessa aula a gente vai estar fazendo um exercício ali para um sistema de ordem superior à segunda ordem, tá? A gente vai estar calculando ali, verificando a possibilidade de aproximação de um sistema de ordem superior para um sistema de segunda ordem, tá? Essa que é a ideia básica do exercício. Então, por exemplo, ele me dá, tá, o enunciado aqui, ele me dá esse sistema aqui, com essa função aqui, aqui é 13,2 sobre s mais 1, aqui é 5 sobre 2s mais 8, e aqui é 0,5 sobre S mais 1, tá? Vou chamar esses dois blocos aqui, multiplicar os dois, chamar de G, e esse aqui vai ser o H. Então ele pede qual é a função de transferência G de S do sistema, tá? Esse G de S aqui eu vou considerar que é o Y sobre o U, ou seja, a função de malha fechada, tá? Não é esse G aqui da função aqui. Esse G aqui é só para mim multiplicar esses dois aqui, mas esse G de S que a letra A pede é a função de malha fechada, tá? Qual a frequência natural de oscilação sem amortecimento do sistema, ou seja, o ômega-n, né? O fator de amortecimento, ou o coeficiente zeta do sistema, né? Qual o máximo pico do sistema quando a entrada for aplicada no degrau unitário e qual o tempo de acomodação quando for entrada no degrau unitário, tá? Para 2% ali da resposta final. Então, o primeiro passo é fazer a encontrar a função de transferência de malha fechada, né? A gente vai ver que vai dar um sistema de ordem superior a 2. Então, eu multiplico esses dois caras aqui, obtenho essa equação aqui. Aí depois da função de transferência de malha fechada, simplesmente eu fazer, né, esse bloco eu chamo de H, e como é um sistema com realimentação negativa, né, a gente simplesmente pode utilizar essa expressão aqui direto para encontrar, né. Eu poderia nomear aqui os ramos aqui e ir fazendo equacionamento até encontrar o y sobre u, só que demandaria mais tempo, tá? Então eu já sei que para esse sistema aqui eu posso aplicar essa equação diretamente que ela vai me dar a resposta certa. Então, eu aplico o G e aqui o GH, somo com mais um, vou chegar nessa expressão aqui. Fazendo o arranjo matemático, né, disso daqui, as multiplicações, divisões aqui, a gente chega nessa função de transferência aqui, que é a de malha fechada. Então eu tenho um sistema aqui com 3 zeros e 5 polos, tá? Não teria absolutamente nada a ver com o sistema de segunda ordem. Então a gente não poderia responder diretamente, calcular diretamente os itens pedidos ali nas letras B, C, D e E, né, que são esses itens aqui. Porque esses caras aqui, eles são mapeados para um sistema de segunda ordem na forma canônica, né? Ainda na forma que não tem nenhum zero e tem dois polos aqui. Mas como a gente tem 3 zeros e 5 polos, a gente não poderia aplicar diretamente aqueles princípios lá. Então o que eu vou fazer? Eu vou pegar essa expressão aqui e vou calcular a resposta ao degrau dela no MATLAB. Tá? Eu vou estar utilizando esse código aqui no MATLAB e observei esse resultado aqui. Tá? É o único modo de a gente saber aqui os parâmetros plotando no MATLAB, porque a mão seria só para o sistema de segunda ordem. Então eu chego aqui nessa expressão aqui e eu vou verificar a possibilidade de aproximar ela para uma dinâmica temporal de segunda ordem, né? Embora ela seja de quinta ordem. Então, o que a gente faz aqui? Pela imagem aqui, a gente vai supor que isso aqui é uma resposta de segunda ordem e eu tirei um ponto aqui, que é o tempo de pico, tá? Ou seja, no eixo x eu tenho 1,87 e no eixo y 1,27. Então o sobressinal é 27% e o tempo de pico, né, do sobressinal é 1,87. Tá? Anotado esses valores aqui, a gente pode calcular já o coeficiente de amortecimento, né, que é o zeta aqui. Esse coeficiente ele só depende do sobressinal, então a relação dele é unicamente com o sobressinal. Essa expressão ela já me dá diretamente o coeficiente em função do sobressinal, tá? que é 27%, que a gente viu lá. No caso, 27% vira 0,27 nessa expressão aqui. E colocando isso aqui tudo direto na HP ali, né? Aqui é um logaritmo natural, que tem na expressão aqui. A gente chega nesse valor aqui para o coeficiente, 0,38, ou seja, um coeficiente maior que 0 e menor que 1 é um sistema ali subamortecido, né, com sobressinal, assim como o sistema, como a resposta mostrou lá. Agora com o auxílio da equação do tempo de pico, que é essa daqui, que a gente tem lá, né, a gente sabe que é 1,87, a gente pode isolar o ômega-n nessa expressão aqui, o coeficiente a gente já sabe aqui, e descobre o ômega-n. Então eu vou passar o ômega-n multiplicando para lá e o TP para baixo, descubro o valor do ômega-n, 1,82, tá? E o tempo de acomodação para 2% que ele pede lá, ele pode ser dado por essa expressão aqui. Então 4 sobre xi vezes ômega-n, 5,71 segundos, tá? Agora o próximo passo é pegar aquela dinâmica lá e agora de fato aproximar para uma de segunda ordem. Eu já calculei o xi e o ômega-n, agora é só colocar nessa expressão aqui, que essa sim é a forma padrão de segunda ordem do sistema. Então ômega-n ao quadrado faz 1,82 ao quadrado, resulta nisso daqui.
Aqui 2 vezes xi vezes ômega ns. E eu tenho esse sistema aqui. Então no MATLAB, tá? Aqui está um outro algoritmo aqui para a gente plotar as duas respostas no mesmo gráfico ali e comparar as duas, tá? Então aqui eu tenho o numerador e o denominador do sistema original, numerador e denominador da dinâmica de segunda ordem aproximada, tá? Simula até 45 segundos, coloco a função degrau ali nos dois sistemas ali e ploto elas, tá? Então a resposta que a gente obtém é essa resposta aqui. Sistema original e sistema de segunda ordem, tá? Vamos até melhorar um pouco aqui essa imagem aqui dele, tá? Vamos colocar uma fonte aqui 12, por exemplo. E as linhas aqui vamos colocar, por exemplo, 2. Então aqui fica melhor de visualizar, tá? O sistema em azul aqui é o sistema original, que a gente viu lá. E o verde é a nossa dinâmica de segunda ordem aproximada, tá? Então vejam que ficou bem parecido, tá? Óbvio que nunca vai dar igual, porque são sistemas dados por funções de transferência diferentes, eles vão ter respostas dinâmicas diferentes. Mas o nosso objetivo era verificar a possibilidade de aproximação do nosso sistema para o sistema de segunda ordem, né? Então, se vocês observarem aqui, a resposta ela ficou praticamente idêntica, tá? Tempo de acomodação muito parecido, exceto aqui nessa região aqui, onde o sistema de segunda ordem aproximada ele apresentou uma variação, uma taxa de variação maior aqui do que o sistema azul, né? Mas o sobressinal aqui e o tempo de subida aqui, o tempo de pico é o mesmo, né? O sobressinal é o mesmo e o tempo de acomodação também é praticamente o mesmo. Então a conclusão que se tira desse exercício é que a aproximação que a gente fez ali é válida, tá? Isso pode ser útil, então, por exemplo, quando tu tem um sistema real, um sistema físico real, que ele é um sistema modelado como um sistema de ordem superior à ordem 2, tá? Vamos dizer que tu sabe a função de transferência dele, mas é um sistema com ordem 5, por exemplo, que nem eu apresentei ali, mas ele pode ser tratado matematicamente como um sistema de segunda ordem, né? Aí tu vai ter que avaliar ali o nível da aproximação, se ela ficou boa ou não, e tu acaba tendo, né, uma descrição matemática ali de essa dinâmica de segunda ordem para o teu sistema de ordem superior. Então nessa aula é isso, tá? Se tiver gostado aí, deixa o joinha, se inscreve no canal aí. Qualquer dúvida deixa nos comentários e até a próxima. Valeu!